meu nome é Renato Garcia, eu sou juiz titular da Vara Criminal da comarca de Jacarezinho, com competência também para a violência contra a mulher. Hoje iremos tratar de um assunto, atuação e procedimentos no âmbito do judiciário e medidas protetivas de urgência, questão de importância ímpar no trato dos crimes de violência contra a mulher. Inicialmente, passarei a uma introdução ao tema, no sentido de que vivemos um período de mudanças em que as situações que envolvem a violência contra a mulher passaram a integrar um verdadeiro microsistema jurídico próprio, regido pela Lei 11.340 de 2006. Essas situações foram agravadas ainda mais por conta da pandemia do Covid-19, já que o acesso à justiça tornou-se muito difícil. Essas dificuldades demonstram a importância do aprimoramento e da humanização no atendimento das mulheres vítimas de violência por meio de uma rede de atendimento. Quando se pensa numa rede de atendimento, várias instituições estão envolvidas no trato das ocorrências de violência contra a mulher, iniciando-se pelo primeiro atendimento realizado pela Polícia Militar, no registro da ocorrência, a atuação da Polícia Civil na condução do procedimento da Polícia Judiciária e na elaboração de um formulário de avaliação de riscos, com pedido de medidas protetivas. Há também a atuação do Ministério Público para análise e eventual ampliação dessa rede de proteção, e, finalmente, o Poder Judiciário, que concede e faz cumprir as determinações emanadas das medidas protetivas. A rede é muito mais que um procedimento judicial. Proporciona também o atendimento às vítimas por meio da atuação de órgãos municipais, como o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, do CREAS e outras entidades. A atuação da rede deve se dar de forma efetiva e coordenada para que a resposta seja célere, eficaz e imediata, atendendo-se às necessidades apresentadas, mormente quando envolve medidas protetivas. O atendimento deve ser humanizado. Quando se pensa numa rede de atendimento, deve-se compreender o conjunto de interações e relações diretas entre pessoas e instituições, com os objetivos comuns. Importante lembrar neste momento, a Resolução 254 do Conselho Nacional de Justiça, que trata a respeito do tema violência contra a mulher, e institui uma política judiciária de enfrentamento a essas situações pelo Poder Judiciário. Ainda falando sobre a rede de atendimento, é a conjugação de entidades, o CREAS, o atendimento psicológico, social, apoio para se obter em situações de violência. O atendimento prestado pela Polícia Militar e pela Polícia Civil. No Judiciário, as medidas protetivas com a atuação do Ministério Público, para se garantir à mulher segurança durante a tramitação do processo penal. O microsistema jurídico formado pela Lei 11.340 de 2006 sofre constantes avanços e decorre do artigo 226, parágrafo 8º da Constituição da República Federativa do Brasil. Institui verdadeiras regras de ações afirmativas, uma discriminação positiva, com o objetivo de compensação da desigualdade de gênero. Ficou conhecida como Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, e decorre de um fato específico, envolvendo a farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, que teria ocorrido no dia 29 de maio de 1983. Essa situação gerou uma questão bastante interessante, que foi o caso paradigma para a instituição da proteção da violência contra a mulher. E o relato, eu trago aqui, trazido pela doutrina, a Maria da Penha, enquanto dormia, foi atingida por um tiro de espingarda desferido pelo próprio marido. Por conta de tal disparo, a vítima ficou paraplégica.
As agressões não cessaram e foi novamente agredida pelo marido com uma descarga elétrica enquanto se banhava. O agressor foi denunciado em 1984 e a prisão somente ocorreu em 2002, para se demonstrar a dificuldade enfrentada pela mulher em situação de violência. Na época, não havia estrutura e também não havia rede de atendimento. A Lei 11.340 de 2006, ela sofreu significativos avanços e trouxe significativos avanços para a sociedade, podendo-se concluir que atualmente a proteção da mulher adquiriu um novo status jurídico. Criou-se um verdadeiro microsistema jurídico dentro do ramo direito penal. As agressões psicológicas e físicas deixaram o âmbito das infrações de menor potencial ofensivo para ganhar espaço nas infrações graves, que devem ser obstadas e impedidas com severas consequências aos agressores. O maior progresso, sem dúvida alguma, foi o progresso cultural, afastando-se teses e conceitos ultrapassados que afrontam a dignidade da pessoa humana. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal trouxe uma questão extremamente interessante e polêmica, né? Afastando na DPF 779 a denominada legítima defesa da honra, como um argumento jurídico válido na defesa dos crimes da competência do Tribunal do Júri. Ainda que muitos questionamentos estejam em debates, a verdade é que o fator cultural está em evolução e certas ideias não se coadulam com a sociedade atual. Quando se pensa em violência contra a mulher, deve-se ter em mente o princípio da igualdade sob o seu viés material. Quando se pensa também em atuação em procedimentos, né, no âmbito do Poder Judiciário, duas frentes podem ser abordadas: medidas de natureza penal, ou seja, a apuração das infrações penais que tramitam nas varas criminais e juizados de violência contra a mulher, e as medidas de natureza civil, que tramitam pela vara de família, como divórcio, guarda e alimentos. Quando se pensa também em violência, o artigo 7º da Lei 11.340 de 2006 traz uma série de situações que envolvem violência contra a mulher. Dentre elas, podemos citar a violência física, ou seja, qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal da mulher, e tem a previsão no artigo 7º, inciso 1 da Lei 11.340 de 2006. Há também a denominada violência psicológica, entendida como qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que prejudique ou perturbe o pleno desenvolvimento da mulher. Uma importante inovação jurídica, né, foi com o acréscimo do artigo 147-A do Código Penal, trazendo a conduta denominada stalking. Foi uma modificação recente, né, e que está sendo recentemente agora também aplicada nas regras penais que envolvem a violência contra a mulher. Outra recente inovação foi trazida pela Lei 14.188 de 2021, que criou o tipo penal de violência psicológica, artigo 147b do Código Penal, cuja configuração, né, ainda está em debate no meio jurídico, e dependerá, com certeza, da interpretação jurisprudencial a respeito. Pode ser citada também a violência sexual, né, entendida como qualquer conduta que constranja a mulher a presenciar ou manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação e uso de força. Essa situação envolve também uma verdadeira mudança cultural, já que certas situações que envolvem violência devem ser encaradas com bastante seriedade e evitar que se propague ainda mais a situação de violência sexual contra a mulher.
Há também a previsão da violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total dos objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais destinados a satisfazer as necessidades da mulher. Tal espécie de violência tem previsão no artigo 7º, inciso 4 da Lei 11.340 de 2006. Há também a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Uma nova situação de abordagem, né, há também a violência institucional, esta praticada pelos próprios órgãos públicos, né, que em tese deveriam estar focados no atendimento da mulher. É uma situação extremamente complicada, porque quando a mulher procura ajuda, ela chega fragilizada, retraída e temerosa, tanto da reação do agressor, como da reação das pessoas, principalmente quando prestam o primeiro atendimento. Quando a mulher é acolhida, ela sai do ciclo de violência e recupera a autoestima. Quando não é acolhida adequadamente, ela volta à situação de agressão, que se agrava com consequências imprevisíveis, pois dificilmente essa mulher voltará a pedir o auxílio e tenderá a se omitir, aceitando de forma indevida a violência que é praticada contra si. Uma questão também importante, principalmente na atuação do Poder Judiciário, é o processo de revitimização. Nos casos que envolvem violência contra a mulher, a vítima é ouvida na fase inquisitiva, no registro do boletim de ocorrência, no pedido de medidas protetivas, no depoimento inquisitivo, quando não tem que prestar outros esclarecimentos. Depois inaugura-se a fase judicial, onde a mulher é ouvida mais uma vez no Poder Judiciário, quando não submetida a uma série de constrangimentos. E essas questões, elas devem ser abordadas de uma forma diferenciada, para que se evite esse processo de revitimização. Tanto é verdade que a Lei 13.431 de 2017 instituiu o denominado depoimento especial, envolvendo crianças e adolescentes. Mas dentro do microsistema jurídico da violência contra a mulher, também a Lei 13.505 de 2017 trouxe importantes modificações, inserindo no artigo 10A inovações importantes de humanização na atuação protetiva, vedando-se o sistema de revitimização e atuação inquisitiva no processo penal. Tanto é verdade que a própria Lei 11.340 de 2006 também prevê hipóteses de depoimento especial envolvendo a mulher vítima de violência. Isso pode ser constatado, inclusive, pelo artigo 10A, parágrafo 1º da Lei 11.340 de 2006, que estabelece um verdadeiro protocolo para a oitiva da vítima, evitando esse denominado processo de revitimização. O procedimento para a oitiva será feita em recinto especialmente projetado para esse fim, como determina o artigo 10A, parágrafo 2º da Lei 11.340 de 2006, intermediado por profissional especializado em violência contra a mulher e designado pela autoridade judiciária ou policial para essa finalidade. O depoimento será registrado em meio eletrônico ou magnético, com bastante semelhança às regras estabelecidas pela Lei 13.431 de 2017. Quando se pensa em medidas protetivas no âmbito penal, abriu-se a possibilidade de concessão, inclusive pela autoridade policial ou pela própria polícia militar, em caso de urgência e mediante o atendimento de certos requisitos, como se observa pelo artigo 12C da Lei 11.340 de 2006. Importante ainda frisar que o parágrafo 2º desse artigo 12C veda a liberdade provisória ao preso quando houver risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva,
corroborando os efeitos do artigo 313, inciso 3, do Código do Processo Penal, independente da natureza a ser da infração praticada. Como eu já disse desde o início, né, a Lei 11.340 de 2006, ela criou um verdadeiro sistema jurídico próprio, um microsistema jurídico próprio, onde as infrações penais que envolvem violência contra a mulher são tratadas de forma diferenciada. O procedimento, voltando novamente à questão das medidas protetivas, o procedimento para a concessão das medidas protetivas deve ser célere, não só no judiciário, mas também nos órgãos de segurança pública, que prestam o primeiro atendimento e deveriam integrar essa rede de atendimento. De acordo com a Lei 11.340 de 2006, o juiz tem 48 horas para analisar o pedido formulado, e os órgãos de segurança também devem agilizar esse atendimento para que se dê efetividade a essa proteção contra a mulher. Uma questão interessante, que justamente demonstram a criação desse microsistema jurídico próprio, é a questão da prisão cautelar do infrator, realizada de ofício, né, por atuação diretamente do Poder Judiciário. Embora o pacote anticrime tenha trazido inovações consideráveis no meio jurídico, há posicionamentos na doutrina que afirmam que o artigo 20 da Lei 11.340 de 2006 não foi revogado pela nova lei, que trouxe uma redação diferente para o artigo 311 do Código de Processo Penal, vedando ao magistrado a decretação de ofício da prisão preventiva. Importante frisar que, para parte da jurisprudência, o artigo 20 da Lei 11.340 de 2006 continua em vigor por força do princípio da especialidade. Inclusive, tal entendimento vem ratificado pelo enunciado 22 da Fonavide, ou seja, a decretação da prisão preventiva, ainda que decorrente da prisão preventiva, da prisão em flagrante em preventiva, independe de prévia manifestação do Ministério Público e pode ser decretada de ofício pelo juiz. É evidente que essa questão ainda é bastante polêmica, mas há assim, entendimentos consideráveis sustentando esse posicionamento. Importante também frisar que, em relação às medidas protetivas, a Lei 14.149 de 2001 trouxe uma inovação pela elaboração do formulário de avaliação de risco, matéria que será enfrentada também neste curso em momento próprio. Mas é importante também registrar, né, que, segundo o enunciado 54 do Fonavide, as medidas protetivas de urgência deverão ser analisadas independente do preenchimento do formulário de avaliação de risco, que deverá ser aplicado preferencialmente pela Polícia Civil no momento do registro da ocorrência. O enunciado 32, também da Fonavide, determina que as vítimas de crime de feminicídio e seus familiares devem constar com assistência jurídica, devendo o juiz designar defensor público, né, para atuar em defesa. Mas o importante também é consignar que a Lei 11.340 de 2006, ela trouxe um regramento próprio para essa situação, já que o artigo 28 do referido Estatuto Jurídico prevê o acompanhamento jurídico da vítima, não só na fase do processo, mas também durante o inquérito policial. Quando se pensa em medidas protetivas, é importante também consignar as suas modalidades. De acordo com o artigo 22 da Lei 11.340 de 2006, as medidas protetivas, elas podem ser classificadas, né, em 3 situações. As medidas protetivas que obrigam o agressor, que estão previstas no artigo 22 da Lei 11.340 de 2006, prevê uma série de regras e restrições aplicadas ao agressor em seus diversos incisos. As medidas protetivas direcionadas à ofendida,
previstas pelo artigo 23 da Lei 11.343 de 2006, e as medidas protetivas de proteção patrimonial, também previstas no artigo 24 da Lei 11.340 de 2006. Cada uma destas modalidades de atuação objetivam proteger a mulher e retirá-la daquela situação de violência, sem a qual seria extremamente difícil se dar efetividade aos comandos da Lei 11.340 de 2006. Quando se pensa em medidas protetivas de proteção à vítima, direcionadas à vítima, o artigo 23 traz uma série de medidas que podem ser utilizadas, como encaminhar a ofendida e seus dependentes ao Programa Oficial de Comunitário de Proteção ou Atendimento, determinar a recondução da ofendida e seus dependentes aos respectivos domicílios, após o afastamento do agressor, determinar o afastamento do agressor do lar, sem prejuízo de outros direitos relativos a bens, guarda de filhos e alimentos, determinar a separação de corpos, determinar a matrículas de dependentes da ofendida em instituição de ensino, dentre outras que são aplicadas no início do processo. Quando se pensa em medidas protetivas de natureza patrimonial, o artigo 24 estabelece regras para garantia do patrimônio da vítima durante a tramitação do processo, como a restituição de bens indevidamente subtraídos, proibição temporária para a celebração de atos de compra e venda, suspensão de procurações conferidas pela ofendida ao agressor, dentre outras medidas. Todos esses elementos estão à disposição do magistrado e objetivam dar efetividade a essa proteção conferida pela Lei 11.340 de 2006. Quando se pensa também em medidas protetivas, os requisitos estabelecidos são dois: a plausibilidade do direito de punir, a plausibilidade de que se trata de um fato criminoso, denominado fumus commissi delicti, e o periculum libertatis, o perigo concreto de que a permanência do suspeito em liberdade poderá acarretar para a investigação criminal e principalmente para a mulher vítima de violência. As medidas protetivas, elas têm natureza efetivamente cautelar, um entendimento predominante, mas há entendimento já consolidado no Fonavide no sentido de que para a concessão das medidas protetivas, independe a existência prévia de um processo criminal. É o que estabelece o enunciado 33 do Fonavide. Uma questão importante também a ser analisada quando se pensa em medidas protetivas é o conflito que pode surgir entre juízos competentes para analisar questões que envolvem violência contra a mulher. Quando se pensa a tramitação das medidas protetivas, ela é feita pela vara criminal. Entretanto, alguns assuntos que também são objeto de análise nas medidas protetivas, como a restrição de visitas ou mesmo a concessão de alimentos, embora estejam previstos como modalidades de medidas protetivas a serem aplicadas, continua ainda sob o enfoque da vara de família. E eu cito aqui uma questão extremamente importante, que é justamente a necessidade de um contato entre os juízes responsáveis pelas referidas competências, para se evitar decisões conflitantes. Cito aqui como exemplo uma situação concreta ocorrida na comarca de Jacarezinho. Uma parte ingressou na vara de família, buscando uma tutela jurídica de modificação de guarda. A liminar ela foi indeferida. O advogado não teve dúvida, ele ingressou na vara criminal, pedindo as medidas protetivas, no sentido de suspender o direito de visitas. A
a equipe deste magistrado, né, agiu com bastante cuidado e constatou a existência prévia desse processo na vara de família. É evidente, né, que a medida protetiva, nesse caso, como já havia uma decisão do magistrado da área de família, ela não foi deferida. Inclusive, na própria decisão, constou lá que deveria ser resolvido na esfera própria, como já tramitava processo específico. Mas essas situações demonstram a importância desse contato entre os juízes, né, e principalmente até a formação de um filtro no Projut para evitar situações idênticas ao problema que foi enfrentado aqui nesta comarca. Mas são questões, né, que devem ser analisadas e devem ser abordadas de forma efetiva para que a tutela jurisdicional seja uma solução e não mais um problema a ser enfrentado pela vítima. Importante também citar, né, que a competência civil e a competência criminal de situações que envolvem violência contra a mulher vem disciplinado pelo enunciado 3 do FONAVID, né, a competência civil dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher é restrita às medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340, da Lei Maria da Penha, devendo as ações cíveis e de direito de família serem processadas e julgadas nas varas cíveis e de família, respectivamente. Não obstante o conteúdo deste enunciado do FONAVID, né, é importante salientar também que tramita no Congresso Nacional o projeto de lei 3244 de 2020. Já foi, inclusive, aprovado no Senado e está em exame na Câmara. De acordo com esse projeto de lei, a escolha entre o juízo competente para analisar essas questões ficaria a cargo da mulher vítima de violência e também exigirá uma adaptação do Poder Judiciário a essa nova realidade. Como eu já disse, né, dentro desse microsistema jurídico da violência contra a mulher, as inovações são constantes e cabe a nós, né, juízes responsáveis pelo acompanhamento tanto na esfera criminal quanto na esfera civil, o acompanhamento dessa evolução para que o direito seja efetivamente aplicado de uma forma efetiva. Uma questão importante também trazida pela Lei 11.340 de 2006 é o acompanhamento do infrator, como decorrência de uma questão de evolução cultural, né? A Lei 13.984 de 2020 trouxe uma inovação em sede de medidas protetivas, no artigo 22, justamente voltada à necessidade de acompanhamento do infrator, como forma de ampliar o cunho pedagógico das medidas utilizadas para se evitar a violência. Dentre essas medidas, o inciso 6 do artigo 22 traz a obrigatoriedade do comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação. E o inciso 7 traz também o acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual ou grupo de apoio, tudo com o objetivo de se evitar que essa violência contra a mulher, ela se dê de uma forma patológica, né, ou até constante, afastando-se essa questão de violência tanto sob a ótica do direito penal, como também sob a ótica da assistência social, acompanhando esse infrator para que ele se conscientize da necessidade de modificação do seu comportamento. Uma questão de reflexão que eu trago agora para todos os colegas que atuam nessa área, né, é uma reflexão sobre a necessidade de humanização no atendimento da mulher vítima de violência, com a redução do processo de revitimização. Diversas regras estão estabelecidas para se evitar que o processo penal, que o processo judicial, se torne mais uma fonte de
intimidação e de violência psicológica contra a mulher. Essas situações devem ser analisadas pelo juiz ou juíza responsável por esse atendimento para evitar que o processo judicial, que teria o objetivo de resolver uma situação jurídica criada em desfavor da mulher, ela não seja fonte também de constrangimentos. Para isso, é importante o funcionamento conjugado e harmônico da rede de atendimento humanizada, que começa, como eu já disse, né, desde o início com o atendimento da Polícia Militar até a fase final, onde o juiz ou a juíza, ele vai prestar a tutela jurisdicional e resolver a questão que foi apresentada ao judiciário. Importante, né, para todos os magistrados e magistradas que atuam na área de violência contra a mulher, ou mesmo na área de família, a análise dos enunciados do Fonavide, justamente para a atualização da matéria, né, e que as decisões sejam proferidas em conformidade e de uma forma idêntica em todo o país. Encerrando já a presente exposição, que nada mais é do que uma simples conversa, né, entre colegas que atuam dentro da mesma área. O importante é o registro de que todos os casos que sejam analisados e decididos de forma fundamentada sejam dotados de celeridade e de eficácia, evitando os danos irreversíveis e riscos desnecessários que a demora injustificada irá causar. A questão da concessão das medidas protetivas, elas devem ser analisadas pelo magistrado ou pela magistrada dentro da realidade enfrentada pela mulher. E, muitas vezes, por se tratar de medida cautelar, os requisitos para sua concessão devem ser flexibilizados, a fim de que a principal finalidade da medida, que é a proteção da mulher durante o processo judicial, ela seja atingida. Eu agradeço muito pela presença e pela participação de todos e desejo uma boa tarde.